Próximo vereador, Dr. Rodrigo Salomão, PSD. Boa tarde a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham através da internet e da TV. Hoje, como é muito assunto, eu vou ser um pouco mais célere. Eu sempre digo aqui que a verdade é verdade sempre. Hernani, tentaram propagar diversas fake news dizendo que nós éramos irresponsáveis porque não iríamos votar o projeto da Santa Casa e a Santa Casa ia perder 17 milhões de reais por ano. Eu falei, isso está bem claro na resolução de janeiro e que prevê que a Santa Casa, mesmo sob intervenção, pudesse aí continuar recebendo o valor da tabela SUS paulista. Ninguém seria louco de abrir mão de 17 milhões de reais. Mas eu quero que a técnica bote um vídeo. Melhor do que eu explicar, é melhor o vice-governador falar. Pode colocar o vídeo, por favor. O prefeito Isaías veio aqui ao jornal e disse o seguinte: se não terminar a intervenção até esse mês, Jacareí não recebe esses 17 milhões, que seria aí através do SUS paulista. E o doutor Rodrigo Salomão disse na última sessão de Câmara que isso é um engodo. Pode continuar sob intervenção, mas desde que a Prefeitura repasse algumas informações, alguns documentos que a Secretaria do Estado está pedindo. Então, tem um lado falando uma coisa e outro lado falando outra coisa, sobre a questão da intervenção. De fato, foi feita uma consulta, existe sim a possibilidade de se permanecer com o repasse da tabela SUS paulista. Aliás, o que não pode é diminuir ainda mais os repasses de recursos para o município. Mas pode estar sob intervenção? Sob intervenção, como já está. Existe um prazo, se eu não me engano, até 2026, critérios que têm que ser cumpridos. Então, isso não é impedimento. O que a gente pode dizer do ponto de vista do Estado é que o Estado tem um critério para continuar repassando recursos. Pode estar sob intervenção, que não há impedimento de receber esse da tabela SUS. Sem dúvida, cumprindo os critérios, cumprindo as regras da diretoria regional, sem problema. Aliás, foi consultado, acho que até formalmente, a diretoria regional de saúde deu essa resposta. Então aí, como eu digo aí, a verdade é verdade sempre. Teve que o vice-governador vir aqui falar que era uma falácia, era uma mentira que estava sendo propagada para a população, para dizer que muitos subiram aqui e discursaram: se não entregar, perderemos 17 milhões de reais, vocês serão os responsáveis. Não era verdade, E aí, mais do que provado. Inclusive, Hernani, o prefeito tentou, por meio da justiça, conseguir uma liminar para que pudesse enfiar esse projeto para votação goela abaixo, não respeitando o poder legislativo dessa cidade. Mas a juíza também negou. E ainda, no despacho, disse Abner que todos os seus atos até agora estavam certos, O que foi feito por essa casa, por nós vereadores, estava correto. Coitado Abner, tanto que foi ofendido, foi chamado de ditador, de irresponsável, e está aí, a justiça sendo feita. Quero falar mais um pouquinho da entrevista do nosso vice-governador, Felício Ramute, falando, que a gente fala sempre aqui nessa tribuna, que a nossa cidade, infelizmente, ela parou no tempo. Põe o vídeo, por favor. Fala um pouquinho da política. Sim. Em relação à questão do PSD, qual que é a proposta do PSD nessas próximas eleições municipais, Jacareí, São José, o Vale todo, como é que está essa questão? Então, sempre a gente quer poder aproveitar oportunidades para construir cidades do futuro. Aqui eu vou falar dessas duas aqui. Aqui em Jacareí a gente tem o nosso vereador Rodrigo Salomão, que está se colocando como pré-candidato. Tem o meu apoio, tem o nosso apoio, o Republicanos, que é o partido também do governador Tarcísio, está com ele, Isso ajuda muito, claro, essa sinergia entre o governo do Estado e o governo municipal. Em São José dos Campos, nós temos um cenário onde nós temos lá o nosso atual prefeito Anderson Farias, também como pré-candidato, e a gente entende que a candidatura, obviamente, do Anderson, assim como a do Rodrigo aqui, são candidaturas que apontam para o futuro, que podem trazer ainda mais modernidade, e a gente acredita que sempre é importante apontar cidades para o futuro. Esse negócio de regredir, e para a gente atrair gente nova para a política, a gente sempre entende o seguinte:
Vamos convidar pessoas para a política e não para trabalhar sempre para os mesmos. Então, Jacareí tem a oportunidade de ter oportunidades novas para apontar para o futuro e, na minha opinião, o nosso vereador Rodrigo Salomão aponta nesse caminho. Do mesmo jeito, o Anderson lá. Aqui tem um ex-prefeito querendo ser candidato, lá tem um ex-prefeito querendo ser candidato. Eu sempre acho que tem que passar o bastão, deixar outras lideranças assumirem e aí cuidarem das cidades, e assim vai. É um círculo virtuoso, onde um passa o bastão para o outro e a cidade vai crescer. Você vai de volta para trás, né? Gente que já foi, não. E é por isso que eu acho que Jacareí, São José, ao apontar com novos candidatos, está num bom caminho, está numa boa direção. Vai haver, inclusive, uma sinergia entre as candidaturas do Rodrigo e do Anderson, porque São José e Jacareí hoje praticamente são uma coisa só. E é importante que as cidades acompanhem essa evolução do mundo, atuando em conjunto. E aí, para deixar bem claro, né, reproduziremos aqui em Jacareí o que já existe no governo do estado, a dobradia entre PSD e republicanos, Tarcísio, Felício e Tarcísio. E fica bem claro também que a nossa proposta, de trazer uma administração moderna para Jacareí, como já existe em São José dos Campos. Isso começa agora, durante a construção já no nosso plano de governo, para que a equipe técnica, a gente leve as demandas que hoje existem em Jacareí para a equipe técnica, para a gente construir esse plano de governo. Não para que Jacareí seja igual a São José, porque nós temos as nossas particularidades, as nossas vocações, mas para que a gente tenha uma administração moderna, como já existe em São José dos Campos. E para terminar esse assunto da entrevista, vou voltar a última vez para falar da Santa Casa. Saiu agora há pouco no meio de comunicação, eu citei primeiro o G1, mas vamos priorizar quem é da nossa cidade aqui, ó, do Diário de Jacareí, que foi o primeiro a soltar a matéria, órgão de comunicação da nossa cidade. Prefeito prorrogando a intervenção por mais um ano. Não sei se por sensatez ou por falta de opção, mas a gente acha que esse é o caminho mais certo. E está prorrogado por um ano, não quer dizer que ela vai durar um ano. Pode ser que se ache um consenso para que se possa fazer a devolução de forma aí responsável, onde a prefeitura tenha condição de arcar com esse custo e a Irmandade prove para a gente que tenha condições de cuidar da Santa Casa para que o nosso povo não sofra aí por falta de atendimento. E aí me preocupa muito, porque enquanto se fala em assumir 100 milhões de dívida, então não pode subir aqui e dizer que está tudo certo com a Santa Casa. Não está. Assumiu com 100 milhões de dívida e está entregando com 100 milhões de dívida. Conseguiu as certidões por causa dos parcelamentos. A Santa Casa não tem um problema? Gente, tem um problema de 100 milhões de reais para ser resolvido. E aí, olha a falta de dinheiro. Eu vou citar um outro assunto do calote que foi dado no SAMU. Põe o vídeo, por favor. Fala pessoal, hoje eu estou aqui como médico para falar um pouquinho sobre saúde. Aliás, um calote dado na saúde. Vocês acreditam que o prefeito de Jacareí deu um calote de quase 1 milhão de reais no pagamento das parcelas que eram devidas para o município, para o SAMU? Está aqui, prefeito, resposta do CONSAVAP, que é o Conselho dos Municípios que cuidam do SAMU na nossa região. O atendimento da nossa população, ele só não foi prejudicado porque existem prefeitos que conseguiram cumprir, responsáveis que conseguiram cumprir com as suas obrigações. E aí, meu parabéns ao prefeito Anderson. Infelizmente, nossa cidade está cada dia mais endividada. Pediu para fazer um parcelamento de 1 milhão de reais em 10 prestações. Mais um carnê Casas Bahia para a nossa prefeitura aí, e os futuros prefeitos pagaram. Fica aí nossa indignação. Recebeu até o puxão de orelhas aqui do CONSAVAP, pedindo para que não atrase mais essas parcelas, para que não coloque a vida, não só do jacareense, mas das outras pessoas da nossa região em risco, prejudicando o andamento do serviço. Pode voltar para mim aqui por causa do tempo? É uma vergonha. Daí não é questão. Tem gente que falou aqui, eu acho que foi o vereador Roninho, que falou: não é calote, porque está sendo parcelado. Mas foi um calote. Existia uma dívida que deixou de ser paga e agora o que era para ser pago à vista, os outros prefeitos da região
por conhecer o problema do fluxo de caixa de Jacareí, de caixa da prefeitura, deixaram aí, o consórcio deixou parcelar aí em 10 parcelas. Uma vergonha para a nossa cidade. Quero continuar aqui para registrar um pouquinho das diversas atividades que a gente tem feito. Pode colocar na técnica as imagens, por favor. São muitas imagens. Tivemos lá no Encontro dos Ciclistas com o Maurício Raca, fomos lá no Arraiá, lá do Lar Frederico Ozanam, uma festa bonita. Tive lá na procissão e na missa com o Hernani, lá da missa solene de encerramento da novena Sagrado Coração de Jesus, na capela da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Fomos lá no bingo do Mosteiro, ai carinho, um abraço aí para o Padre Antônio Maria. Tivemos uma reunião muito legal lá no CDHU do Campo Grande, onde aí até tem um projeto de lei que a gente pode fazer até em conjunto. Viu, pessoal? Lá as ruas, elas são numeradas, eles pediram para que se faça aí, coloque o nome na rua, eles não querem, lá é Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4, Rua 5, e que essas ruas aí possam passar a ter nome. Tivemos um encontro também numa live que fizemos quarta-feira retrasada, vamos fazer uma hoje às 19 horas, estão todos convidados. Tive o prazer de sempre ser bem recebido aqui para uma entrevista no espaço parlamentar aqui da Câmara Municipal. Tive com a Sônia, né, Sônia? Lá no Bela Vista 2, a gente pôde escutar a população lá da periferia, lá da região do Igarapés, gente lá com muita necessidade, onde o poder público ele tem que olhar com mais carinho para aquelas pessoas. E também tive com o Hernani lá na Avenida Diogo Fontes, onde a gente pôde ouvir aí um pouquinho os moradores. E daí, na Diogo Fontes foi especial, acabou meu tempo, eu ia colocar o vídeo da senhora cantando, mas fica para a próxima vez. Um abraço a todos, boa tarde. E para terminar aqui, quero deixar meus parabéns ao nosso governador Tarcísio de Freitas e para a nossa amiga Anne, vice-presidente do Republicanos. Próximo vereador, Rogério Timóteo, Republicanos.